Shalom Aleichem, meus irmãos. Paz esteja convosco. Irmãos, estamos aqui mais uma vez, mais um dia, gravando mais um videozinho curto. Iremos fazer vários vídeos com vários temas. Quero trazer pessoas também, gravar com algumas pessoas, alguns temas legais. Mas hoje especificamente estou aqui para falar sobre os Anusim. O que é os Anusim? Uma palavra tão divulgada, algo tão novo e tão aflorado. Todos se dizem Anusim. O que é um Anusim? Anusim, na verdade, é um descendente de judeu. E esses Anusim são descendentes de judeus que foram perseguidos na época da Inquisição. Esses judeus foram espalhados, esses judeus perderam as suas raízes por perseguições, por calúnias, por traições, por várias outras coisas, irmãos, por várias outras coisas, se perderam a raiz. Por serem judeus, foram perseguidos durante muito tempo, foram perseguidos e perderam essa cultura judaica. E hoje estão renascendo depois. Cerca aí por aproximadamente 150 anos já se acabou a Inquisição e está acontecendo um fenômeno mundial que esses anuncios estão aparecendo. Mas como saber exatamente se eu sou um anuncio? A pessoa fala, eu vi a cultura judaica e agora eu quero ser um judeu. Mas por que isso? Existem várias linhas de explicações, não vamos debater aqui essas linhas explicativas. Eu não vou defender uma tese, mas precisa ser algo entendido muito bem. Porque assim como no mundo gospel, como várias outras religiões, se cria modismos. E o fenômeno do Anusim também está parecendo um modismo. Muita gente está se dizendo judeu, ou está falando que se tornou um judeu, ou virou um judeu. O que é exatamente isso? Por que está acontecendo isso? Eu sou um Anusim. Aí você vai me perguntar, Cassiano, por que você é um Anusim? Como você é um Anusim? Por que você decidiu ser um Anusim? Eu não decidi ser um Anusim. Muitas coisas eu acredito que não acontecem por acaso. Quando eu retornei ao Messias, a Yeshua, a Jesus, isso aproximadamente há uns 12 anos atrás, desde aquela época já me identificava sem saber o que significava aquilo, sem saber o que eram muitas coisas, mas eu me identificava muito com a questão de Israel. Até então, de entrar por um ministério profético apostólico naquela época, um ministério que tratava com batalhas espirituais, que é a mesma visão do ministério Ágape, do ministério Shekinah. E eu vi o shofar, eu vi kippah, talit, Israel, a bandeira de Israel, e aquilo sempre me identifiquei. Nunca aquilo saiu do meu coração. E ao passar do tempo, eu fui aprendendo, estudando, e fui estudando mais, e fui aprendendo mais. Eu sou uma pessoa, antes de entrarmos nisso, eu sou um técnico automotivo, há 20 anos. Estudei na Faculdade Teológica Bethesda, a FTB, a famosa FTB, que tinha na rádio. Estudei no Instituto Teológico da Igreja Apostólica Profética Rema, do Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, um grande abraço para o senhor. Uma pessoa que me ungiu a profeta, segundo Efésios capítulo 4, versículo 11, eu e minha esposa fomos separados em 2007. Não sou um pastor, sou chamado como pastor, sou reconhecido como pastor, mas não fui separado e ungido como pastor. Isso para mim é indiferente, porque a gente cuida de pessoas, a gente ora por pessoas, trata com pessoas, e as pessoas nos chamam de pastor.
E a gente, de alguma forma, acaba pastoreando essas pessoas. Por isso eu nunca briguei com as pessoas por me chamar de pastor. Então, meu Rosh, ele me instrui para que eu avise as pessoas que não me chamem de pastor, porque eu não sou pastor. Mas as pessoas chamam a gente de pastor, eu não vou brigar com elas por isso. Eu não fui separado como pastor. Mas sou sim um profeta, segundo Efésios capítulo 4, versículo 11, onde há dom ministeriais. Não é dom, não é muito diferente de dom de profecia, aquelas pessoas que saem sapateando, receba, não é isso. O dom profético é o dom da palavra, é um outro dom. Mas, voltando a falar nisso, do que eu estava dizendo sobre a minha pessoa, então, e aonde também no Instituto Teológico da Rema, onde me alfabetizei no hebraico, hoje eu sou um estudante da língua hebraica, da cultura judaica, do Antigo Testamento, ou pelo menos eu procuro me aperfeiçoar cada vez mais sobre a nossa cultura. E onde pretendo fazer o Instituto Teológico da Hatzion, que fica em Belo Horizonte, que é o CATS, onde pretendo também, segundo o meu Rosh, não são institutos que é o suficiente para preparar obreiros messiânicos, mas acredito que o início é alguma coisa. E nisso junto, é claro, aperfeiçoando e aprendendo cada vez mais, nos corrigindo, aonde congrego, na sinagoga messiânica onde eu congrego, aonde nós temos pessoas que nos discipulam, estão nos discipulando, estamos aprendendo cada vez mais. Mas não somos pessoas que divulgam a mentira ou divulgam outras coisas. Mas vamos voltar ao que interessa em relação aos anuncios. Então você sabe um pouquinho da minha pessoa aí, e vai ficar gravado para que as pessoas vejam realmente que de fato nós ocupamos como cargo ministerial. E voltando nos anuncios, me fui estudando e me identificando, e ao fazer trabalhos teológicos apresentando um TCC, fazendo um trabalho sobre a matéria teológica, eu fui fazer sobre Israel. E muita coisa começou a me identificar com Israel. E quando eu comecei a estudar sobre Israel, quando eu comecei a me aproximar mais do que era a cultura, do que era os fragmentos da cultura judaica, me deparei com muitas coisas dentro da minha própria família, onde muita coisa começou a ser igual àquilo que eu estava aprendendo. Aí onde eu não parei mais de estudar. Hoje eu sou um estudante também sobre a arqueologia dos Anuncim. Estou procurando estudar, quero me aperfeiçoar mais nisso aí. Tenho um vasto conhecimento dentro dessa área para saber o que é o Anuncim, o que não é o Anuncim. Estou aprendendo ainda, mas temos um pouco de conhecimento nessa área. E é onde eu fui começar a procurar dentro do histórico familiar o que era realmente. Onde até me deparei com um primo de 5ª geração minha que faz um trabalho em genealogia da família, e encontrei uma outra prima de uma outra ramificação da 3ª geração, e eu falei, meu Deus, dentro da minha própria família temos um dos maiores trabalhos do Brasil em arqueologia familiar, onde esse meu primo Ercílio, grande abraço Ercílio, estou contigo, meu irmão, onde ele tem um trabalho muito grande, onde ele vai escrever um livro sobre os nomes da família, de muitas famílias da região onde nós onde nós viemos, que é em Minas Gerais, e aonde eu conheci esse trabalho dele também, juntei com o meu, que eu também tenho um trabalho, até a 9ª geração da minha família. Mas eu comecei a olhar fragmentos de costumes que havia dentro da família, aonde me deparei com muitas coisas, meus irmãos. E mesmo não sabendo, não tendo certeza se era realmente aquilo, eu falei assim, não tem outra coisa, ou eu sou, ou da onde que vem isso aqui? Isso aqui não tem linha,
segundo a doutora Anita Nowinski, uma das maiores pesquisadoras do Brasil, sobre os Anunsim, sobre os descendentes de judeus da Inquisição no Brasil, entre outros historiadores que há no Brasil, onde aqueles fragmentos, aqueles costumes que existem às vezes somente dentro daquela família, não são costumes católicos, não pertencem ao catolicismo, e é onde eu comecei a trabalhar muito e pesquisar costumes bem específicos, onde eu me deparei com uma série deles. Só tenho uma avó viva, os meus 2 avós morreram, minha outra avó, uma paterna, morreu também. E a minha avó tem aproximadamente 96 anos, a gente acredita, um fala que tem 92, outro 95, 94, mas ela tem mais ou menos 96 anos, inteiramente lúcida. É onde eu comecei a trabalhar com ela, trabalhando com ela, com tios, com parentes, e pegando somente aquilo que tem a ver com o judaísmo, porque muitos costumes todas as famílias têm. Não era esse que me interessava, mas sim aquele que só tinha dentro da família. E comecei a listar uma série deles, mais de 40 costumes. Eu acredito que são poucas famílias que há tantos costumes, pelo menos como eu encontrei dentro da minha família, e artefatos, objetos. A minha avó, por exemplo, tem um livro de orações da família, que não é em português. Existe um livro da família que está lá. Existem várias outras coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo só para você ter uma ideia. Um dia eu estava na casa da minha mãe, com meu pai, nós estávamos almoçando num domingo, e eu peguei e comecei a conversar, não lembro exatamente como surgiu esse assunto, mas começamos a falar de cadeira. E falando de cadeira, mesa, aquela coisa, daqui a pouco minha mãe jogou no ar. Na casa do meu avô tinha umas cadeiras que ninguém podia sentar. Já tem, tudo bem. O povo do interior tem aqueles móveis novos lá para dentro da casa, mas ninguém pode desfrutar. Eles desfrutam de outros mais velhos para fora, mas fica bonito lá dentro. Então, existe esse costume meio bobo em Minas Gerais. Mas eu não fiquei atento nesse detalhe. E fui para Minas, fui viajar para Minas, cheguei na minha avó, estava conversando, nossa, tinha umas cadeiras assim, e comecei a explicar para ela a mesma coisa que a minha mãe, a mãe dela, tinha falado. Eu falei, minha mãe falou isso, a minha avó falou assim, não, mas não era um monte de cadeira, era uma só. A minha irmã estava junto comigo nesse dia. Eu falei, como assim, vó, uma só? Ela falou assim, não tinha, e não era nem no vô da minha avó. Essa cadeira vem do vô da minha avó, não da minha mãe, o vô da minha mãe. Vem do vô da minha avó, que veio até um relógio que tem na casa da minha avó até hoje, um relógio de parede com um pêndulo. Meu pai até consertou a madeira dele, que estava toda desfiada, e consertou um relógio muito antigo. E a minha avó falou assim, não, ficava na casa do vô, mas ninguém podia sentar, era uma cadeira só, não era várias cadeiras, era só uma. Até quando tinha reza em casa, ninguém podia sentar na cadeira. O pai Zé Avino, pai Zé Arvino, pai Zé Arvão, olha só os nomes, não deixava a gente sentar. Aquilo me deixou bobo, porque falei, é muita coincidência. Porque dentro do judaísmo existe uma cadeira chamada cadeira de Elias que ninguém pode sentar. Ninguém pode sentar. Isso é um dos exemplos, meus irmãos. E eu afirmei, falei, vó, não era várias. Às vezes tinha outras, não, era uma cadeira só. Uma cadeira bonita, toda enfeitada, que o vô tinha lá, mas ninguém podia sentar. Depois foi para casa da mamãe. Depois essa cadeira, quando a mamãe morreu, eu falei, tá, e onde está essa cadeira, vó? Eu falei, essa cadeira foi para casa das minhas irmãs, eu fiquei com o relógio do papai, e dividiu. E eu não achei essa cadeira até hoje, estou à procura dela. É uma cadeira, segundo até esse relógio, tem mais de 150 anos, entre outras coisas. E o meu tio, o irmão do meu pai, achou uma peça que desfia lã de carneiro. E era da avó da minha avó, mais de 150 anos também. Uma madeira toda velha. Nós tiramos foto de tudo, de todas essas coisas que nós achamos.
e começou e falava como a minha avó, a avó da minha avó, ela cuidava, como ela fazia as coisas dentro de casa. Entre outras coisas, por exemplo, a minha avó, mãe da minha mãe, costurava e fazia mortalha, a vida inteira fez. Colocava pedra em cima de túmulo, entre uma série de outras coisas que existiam. Quando a mulher tinha a criança, o que se fazia, a cerimônia que se fazia. A mulher ficava 40 dias dentro de casa também, colocava uma pedra, uma cabeça de galinha, ou uma madeira de cedro pendurado na porta, não sei para quê, mas tem artefatos judaicos, porque eu já conversei com um judeu marroquino, ele falou que isso existe. Entre outras coisas, listamos mais de 40 costumes. Por exemplo, o maçada. Maçada é uma coisa que eu nunca vi falar em lugar nenhum, em família nenhuma. Somente dentro da minha família. Maçada é uma cidade que fica em cima de uma montanha em Israel, chamada Fortaleza de Massada. E quando se falava Massada, ou Massada, se levava a condição de, coitadinho, que judiação, ai que pena. Porque em Massada morreu muito judeu. Então dava o ar de coitado, que pena que aconteceu aquilo. Exatamente o que aconteceu dentro da cidade de Massada. Mas enfim, vamos voltar, meus irmãos. Então, entre outros dezenas de costumes que há dentro da nossa família, entre nomes que a minha avó passou para nós, que existem nomes, mas não era nome registrado, eram nomes que ela lembrava que se falava dentro da família, entre outros costumes que não tinha nada a ver. Eu falava, mas como? Por que surgiu isso? Ninguém sabia me explicar por quê. Nem tio mais velho, nem meu pai, nem ninguém. E tem muita gente que nem sabe dessas coisas. Principalmente as pessoas mais novas, depois dos meus pais para cá. Entre outras tias também, que não são da família, são casadas com tios, também, que não conhecem, então não podem falar, isso existia na família. Não pode falar porque não era da família. Casou com um parente, mas não era da família. Mas dentro da família para trás, dos meus pais, dos meus avós, são muitos costumes que existem. E eu tinha absolutamente certeza, depois de alguns anos, já descobrindo esses costumes, eu já tinha certeza que existia artefatos judaicos na família, costumes judaicos na família, criptos judaicos, existia criptos judaicos, pessoas que praticavam o judaísmo dentro da família, mas que se perdeu. Isso na terceira geração minha para trás. A minha avó lembra do vô dela rezando em outra língua. A minha mãe, quando minha mãe está com 63 anos mais ou menos, a minha mãe lembra do vô dela roçando pasto, o povo roçando pasto antigamente e cantando em outra língua. Ela consegue balbuciar, mas não lembra exatamente, não consegue lembrar da música porque ela era muito pequena. Ela devia ter aproximadamente 8 anos, mais ou menos, e ela lembra disso. Do povo cantando, roçando pasto e cantando em outra língua. E a minha avó também confirmou isso, que se cantava, se rezava e rezava numa língua diferente. Eu falei, vó, mas não era latim? E eu comecei a citar alguma coisa de latim que os padres, que isso existe até hoje ainda, algumas frases. Eu escrevi num papel e li, falei, não é isso? Eu falei, não, era diferente, era uma coisa diferente. Porque o latim até então eles conhecem, muitas pessoas do interior conhecem. No Nordeste, por exemplo, os mais antigos viram missas sendo rezadas em latim. Isso não existe mais hoje, mas há 60, 70 anos atrás isso existiu. Mas voltando, e aquilo começou, eu já tinha certeza que existia, poderia nem toda a família ser, hoje eu sei porque existem parentes casados com parentes, família endogâmica, pelo menos do lado do meu pai, por exemplo, toda a família endogâmica com sobrenomes portugueses, vieram de Portugal, mas não tem sangue português. Eu já vou falar disso. E eu tinha certeza, até então não dizia, não falava que eu era um anunciante, eu era um descendente, nunca tinha falado. Até então que eu conheci um casal, o Carlos, que congrega conosco, onde eu congrego hoje, na sinagoga, que é a sua esposa. Conheceram
um lugar onde se fazia teste de DNA para descobrir a sua ascendência, para descobrir de onde você veio. E eu fiquei muito interessado nisso. Até então eu tinha certeza que dentro da família tinha muita coisa. E eu resolvi fazer esse teste. Fiz o teste. Demorou mais de um ano para vir, mais ou menos um ano. Chegou o teste. E para minha surpresa, quando chegou o teste, estava lá sangue judaico, mas também espanhol. E um fragmento de índio no meio. Até então, quando eu estava montando a árvore genealógica, eu descobri índio, parentes casados com índio, onde trocavam, não tinham nomes, então arrumava nome comum, tipo Maria, José Maria Jesus. Não tinha sobrenome, colocava esses nomes na pessoa, porque o próprio padre falava para pôr, o que é índio? Não tem nome, então vamos pôr esse nome. Colocava um nome cristão, nome cristão novo, porque a pessoa não tinha nome, era indígena. Então colocavam um sobrenome qualquer, o próprio padre fazia isso. E estava lá, para minha surpresa, e mistura de Espanha. Tem o sangue espanhol também nas minhas veias. E eu muito me alegrei, porque aquilo confirmou de fato o que já existia, o do meu trabalho de 6 anos que eu já estava fazendo dentro da família. E não parei até hoje, estou trabalhando dentro da árvore, quero ver até onde eu consigo ir. Eu acredito que vai chegar num ponto que eu vou ter que ir para Portugal para poder caçar mais coisas, porque aqui já está se tornando limitado para nós. Aí você fala assim, tá, mas tem Espanha no meio. Mas eu quero dizer para você, não existe hoje na Terra raça pura. Para você ter uma ideia, parte dos judeus, chamados Askenazi, os Askenazi, parte deles não tem sangue judeu. Você está falando um absurdo, Cassiano. Não estou falando um absurdo. Porque são prosélitos, são pessoas que se converteram lá atrás, lá muito tempo atrás, se converteram ao judaísmo e adotaram nomes e vieram, são considerados hoje como judeus pelo Estado de Israel, porque segundo a Halachá é a lei judaica, que fala que judeu é todo aquele que é nascido de mãe judia ou de uma mãe que se converteu ao judaísmo. Isso é considerado uma pessoa judia. Mas essas pessoas são consideradas judias, são judias, mas não tem sangue judeu. Então não existe pessoa, de fato, com sangue puro. Se você for ver hoje, eu tenho clientes judeus, israelitas, que nasceram em Jerusalém, que são casados com árabes. Tem outros clientes que são casados com brasileiros, com pessoas que não são judias. Então esses filhos vão se misturando. A mistura das raças no mundo, a miscigenação, fez com que os povos se misturassem. Então, pode haver sangue judeu, mas pode não ser judeu por descendência. Como assim? Cassiano, me explica direito isso. Porque você pode não ter costumes, só pode uma pessoa ter entrado na família casada judia, mas não se misturou com o judaísmo e foi indo. E não tem resquício nenhum na família de costume judaico. Bom, e vi que eu tinha Espanha no meio. E isso me alegrou mais ainda, porque a Inquisição começou na Espanha. Quando começou na Espanha em 1496, começou a Inquisição na Espanha. E começou a matança dos judeus que moravam, que antigamente chamava Península Ibérica, onde descendem os judeus sefaraditas, onde um lugar chamado Sefarade, que dá o nome dos judeus sefaraditas, que são descendentes dessa área, que migraram para essa área desde a destruição do templo, no ano 70, que os judeus saíram de Jerusalém e espalharam pelo mundo. Por isso que muitos judeus não são puros. Não são porque se misturaram com outros povos e casaram com outros povos. A gente sabe disso. A história mostra isso. Mas enfim. E eu vi que, pelo sangue judeu, eu vi que a minha família tinha saído de alguma forma da Espanha. E passado por Portugal, porque os sobrenomes são portugueses.
Então, como que você sabe que aconteceu isso? Porque muitos dos judeus que eram da Espanha migraram para Portugal, fugido da Inquisição que começou. Só que depois, em 1500, 1498, a rainha da Espanha, Rainha Isabel, se não me engano, casou com Dom Manuel, que é o rei de Portugal. E casou, só que esse casamento político fez com que ela exigisse que a Inquisição fosse para Portugal. Então, esses judeus migraram para Portugal, chegou em Portugal, a Inquisição também começou a valer. O que esses judeus fizeram? O Brasil, os nossos livros de história não provam isso, não falam isso, porque não conta essa história. O Brasil nasce em plena Inquisição, em 1500 é descoberto. E nós sabemos hoje, estamos lutando para colocar isso, muitos estudiosos do meio judaico-messiânico está trabalhando para colocar essa história verídica dentro dos livros de história, porque Pedro Álvares Cabral era um cristão novo. O que é um cristão novo? Era uma família judaica que foi forçada a se converter ao cristianismo, ao catolicismo. E a maioria dos estudiosos de arqueologia acreditam que o Brasil foi descoberto numa rota de fuga, onde migrou muitos judeus para cá, chamados, você lembra de história? Você vai lembrar disso. Chamados de ladrões. Abriram as prisões de Portugal e mandaram o povo para cá. Mas os ladrões não eram ladrões da fé. Eram judeus que estavam presos, que vieram para cá. Aproximadamente começou a vir muito judeu em 1590, começou a vir para o Brasil. Aonde começou a trabalhar muito a questão da cana-de-açúcar, enfim, o café. E em Pernambuco, principalmente em Pernambuco, no norte do Brasil. E quando começou a trabalhar algo muito forte aqui no Brasil, que era a extração de ouro, a maioria dos judeus vieram para um lugar, para Minas Gerais, onde tinha as maiores minas do Brasil. Aliás, uma das maiores minas do Brasil fica no sul de Minas Gerais, na cidade de Mariana, onde muitas pessoas adotavam nomes desses lugares onde moravam. Por exemplo, Mariana, as pessoas adotavam o nome de Mariana, sobrenome de Mariana, enfim, entre muitas outras coisas, e migraram muitos dos judeus para cá. Então, eu vi que dentro da minha linha de sangue havia Espanha e judeu. Não tem outra mistura. Tem índio porque quando vieram para cá, mas é 4,43%, é bem pouquinho. Você vê que tem poucas pessoas. E foi bem recente isso. E eu descobri já algum desses índios, que são meus parentes, que estão num trabalho que eu tenho no computador, da minha árvore. E você vê que é poucas. Deve ter mais uns dois ou duas índios ou índias por aí que eu não descobri ainda. Que deve ser um pouquinho mais para trás. Até onde eu trabalhei só achei um. Mas eu comecei a ver que a família emigrou de fato da Espanha para Portugal, de Portugal para cá. E ao lado do meu pai, por exemplo, totalmente sobrenome português. Nós não temos nem 1% de sangue português. Você vê que eram judeus que moravam em Portugal e vieram para cá. Eu teria muito tempo para falar da minha família, falar de muita coisa, mas não é isso que eu quero enfatizar. Eu contei um pouco para você entender, mas eu quero dizer assim, nem todas as pessoas são judias. Até deparei com um amigo meu que sempre quando ele encontrava uma pessoa, ele perguntava com a pessoa o nome dela, a pessoa falava no nome, e ele falou, você é judeu? Eu cheguei nele e falei assim, fulano, não é assim que funciona. Eu não posso dizer que todo mundo é judeu. Primeira coisa, você se tornar um judeu, ou você voltar, dechuvar, retornar, não é fácil. Porque o judeu tem uma vida específica, tem uma cultura específica, tem uma identidade específica. Em primeiro lugar, a pessoa precisa ter dentro da alma dela
alma judia. É algo que nasce dentro de você, identifica você, você não consegue mais, e toda vez que você vê muita coisa, é como se você sentisse saudade daquilo. Mas como isso? Existe uma palavra na Bíblia que diz que Deus iria trazer as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabemos que esse texto também se enquadra ao retorno dos judeus para Jerusalém. Deus ia levantar a nação de novo. Mas eu não creio que é somente para esse contexto que serve essa palavra. Porque nós sabemos que na palavra de Deus existem profecias de dupla referência. Ela serve para aquele contexto que foi escrito naquele momento, mas ele está dizendo uma visão profética para o futuro. Então isso é uma profecia de dupla referência. Mas eu acredito que essa palavra não é somente para os judeus, aqueles judeus nativos, que são de lá já, que nunca saíram da cultura judaica, são que é chamados ortodoxos, os tradicionais que nunca saíram da linha judaica, que conseguiram escapar da Inquisição no mundo, da matança que Hitler fez. Eu não estou falando dessas pessoas, eu estou falando de pessoas que simplesmente aparecem do nada, dizendo que são judias, com provas familiares, com provas de muitas coisas. Como, por exemplo, hoje a gente tem uma ferramenta a mais, que é o DNA. Eu fiz o teste de DNA, eu sou um judeu de sangue. Mas isso é uma identidade que nasce dentro de você também. O que eu estava dizendo atrás, que é algo que nasce dentro da sua alma, você não consegue ver outra coisa. Você fala, eu sou judeu, cara, eu não sou outra coisa. Deus disse que ia trazer as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eu creio que Deus está fazendo isso no mundo inteiro. Mas temos que ir com cautela, temos que ir com muito cuidado, porque isso está se tornando um escândalo também. Porque muitos dos cristãos novos, os criptos judeus, os anuncim, já são pessoas que acreditam em Yeshua, HaMashiach, que acreditam em Jesus, o Messias, mas não vieram da cultura judaica em si, mas acreditam no Messias. E começam a restaurar a sua fé, começam a restaurar a fé verdadeira da igreja primitiva. E está se tornando meio que um escândalo também nesse meio. Eu respeito muitas linhas messiânicas, apesar de não concordar com muitas coisas. Mas eu respeito, eu não posso satanizar esse povo. Porque estão falando que é isso, estão falando que é aquilo, que estão isso, que estão aquilo. Eu não posso exatamente só brigar. A Bíblia fala que o silêncio se torna, aquele que está no silêncio se torna sábio. Então, o que eu quero fazer hoje é um apelo, que nós possamos tomar cuidado com isso. Não podemos dizer que todo mundo é judeu. Eu tenho aqui, só para rapidamente, eu não vou ficar falando disso. Aqui, por exemplo, é o exame de DNA, onde mostra os países onde eu sou descendente, que são 2 países que eu sou descendente, a Espanha e o povo judeu, e o Brasil aqui. E aqui estão documentos, por exemplo, que nós colocamos, de costumes da família, onde a minha avó assinou, aqui é onde minha avó está assinando, aqui são de nomes, de sobrenomes que a gente acredita que houve dentro da família, que através de apelidos que começou a surgir, eu comecei a dizer, minha avó reconheceu algum desses nomes, e a minha irmã está aqui, por exemplo, a minha avó assinando aqui esse documento. Aqui são os livros, que são aquelas ferramentas que o meu tio descobriu, que desfiam a lã. São fotos antiguíssimas, fotos de pessoas com barba enorme, grande. As fotos dos meus bisavós, dos meus avós, de famílias muito antigas, que são da família. Foto aqui com aproximadamente 100 anos eu tenho aqui.
que eu tirei cópia, eu tive que mandar restaurar a foto de tão velha que a foto estava. Não é um trabalho fácil. Aqui, meus pais assinaram também um atestado sobre isso. E aqui eu tenho outros trabalhos que são de estudos dos Anusim. E eu tenho documento aqui da minha família. E eu quero dizer para você, meu irmão, se você está se dizendo um judeu, tome cuidado. Procura ver direito, procura ver de fato. Eu não posso sair dizendo que eu sou um judeu se de fato não há nada dentro da família que comprove que eu vim de uma linhagem judaica. Até então, quando eu não tinha descoberto, tinha certeza, eu nunca me dizia que eu era um judeu. Hoje eu tenho certeza absoluta. Hoje os estudos, a história minha, prova isso. Muita gente na família não é praticante do judaísmo. Eu não forço ninguém a voltar. Mas quem quiser voltar, eu vou estar apoiando com certeza. Aliás, tem um parente meu que ficou muito curioso, quer saber mais sobre isso. Começou a despertar, olha para você ver como que é, começou a despertar na alma alguma coisa. E nós vamos trabalhar juntos para ver se é isso de fato que ela quer. Para você ser um judeu, você não tem que ser judeu só agora na hora que a coisa está boa, porque a hora que a coisa estreitar, e aí, você vai ser um judeu de novo? Ou não vai ser mais? Agora, você ser um judeu é questão de responsabilidade. É questão de responsabilidade. Deus está levantando. Eu creio nisso. É uma coisa minha. Eu creio que Deus está levantando um movimento messiânico no mundo para trazer Israel de volta, para ajudar Israel de volta e para ajudar a igreja a retornar às suas raízes, a voltar do lugar onde caiu. Tem uma palavra em Apocalipse, no livro da Revelação, capítulo 2, que fala assim: olha, eu bem sei como tu és. Eu sei, Yeshua está dizendo para a igreja, eu sei que você é contra os falsos apóstolos. Eu sei que você é contra os falsos profetas. Que você é contra isso, contra você, contra aquilo. Que você é contra as obras dos nicolaítas, que eu também sou. Olha, admiro muito a sua obra. Também sei que você é contra isso. E começa a admirar. Leia lá que você vai ver. Na igreja de Éfeso. E Yeshua começa a falar sobre aquela igreja de uma forma elogiando. Mas daqui a pouco ele fala assim: tem, porém, contra ti uma coisa, que abandonastes o primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste e volta. Volta ao lugar de onde caiu, porque senão eu removerei do meio de ti o meu espírito. O que Yeshua está querendo dizer com isso? E eu quero emendar também Atos 2. Atos 2. Capítulo 3, de 19 a 21. Que diz assim: que até que o Messias volte, é necessário que todas as coisas sejam restauradas. De fato está acontecendo isso, meu irmão, nessa geração. Está acontecendo. Então eu quero dizer para você que é um judeu messiânico, para você que está retornando, venha para o judaísmo com muita responsabilidade. Não procure ortodoxia. Eu não estou procurando o judaísmo, eu tenho o meu talit katan. Eu uso meu talit katan, tenho minha kippah, tenho um shofar, eu tenho as minhas coisas. Eu tenho terno preto, mas eu não fico andando, eu não fico me apegando nessas coisas. Não é isso. Não é isso a essência. Yeshua não quer isso. Porque até o judaísmo ortodoxo está longe da Torá. Eu tenho que restaurar a minha fé, a fé bíblica, a fé da Torá. É isso que importa. Se você quer retornar à fé, se você quer voltar ao judaísmo, se você é descendente de judeu, volte com responsabilidade. Volte com maturidade. E Deus vai abençoar e vai te ajudar. E você vai fazer o retorno. E não vá fazer uma conversão forçada, porque Israel vai abrir as portas para os anuncios. Nós não vamos entrar pelo fundo, como diz o rabino Marcelo, de Belo Horizonte, da Hatzion. Nós não vamos entrar pela porta dos fundos.
Não vão pular o muro, não. Israel vai estender o tapete vermelho para nós retornarmos. Nós vamos voltar. Isso vai acontecer um dia. Mas espere no Senhor. E Deus vai renovar suas forças. Espere, faz a coisa com sabedoria, com entendimento. Procure pessoas que é ligada ao Conselho Messiânico Mundial, ao Conselho do Judaísmo sério. Existem rabinos fazendo documento falso. Não caia nessa cilada. Não faça isso. Não é isso que o Senhor quer. Se Deus preservou até hoje essa identidade judaica, então ninguém vai tirar. Ninguém pode dizer que eu não sou um judeu mais. Se um rabino ortodoxo lá de Israel dizer que acredita em Yeshua, ele não é mais considerado um judeu. Então você ser um judeu não está vinculado à ortodoxia. Está vinculado à fé deles, que não acredita no Messias. Mas eu amo aquele meu povo. Eu amo e oro por eles toda semana. Ore pelo povo de Israel, para que eles enxerguem Yeshua HaMashiach como o único Messias, que não tem outro Messias. Não vai vir outro. Ele vai retornar, ele vai vir para cá. Yeshua vai voltar. Mas é ele é o Messias. Então, não se apegue a outras coisas. Não se apegue a judaísmo cultural hoje. Se apegue à fé de Israel, à fé da Bíblia, da Torá. Não se apegue em judaísmo. Ah, mas as pessoas, mas você usa um tzitzit? Ah, irmão, eu uso, quando eu tenho vontade eu uso, e ninguém vai tirar isso de mim. Eu uso, isso é uma mitzvah, está escrito que eu tenho que usar o tzitzit. Mas eu não estou me apegando a isso. Eu quero voltar à fé da igreja primitiva. A fé dos apóstolos. Eu quero voltar à fé da Bíblia. Não a fé de homens, mas a fé da Torá. É voltar aos princípios da Torá. Está escrito em Jeremias 31 também, versículo 31, se não me engano, que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e imprimirei no vosso coração a minha lei. Então tem que estar aqui, meu irmão, tem que estar aqui. Não é só usar artefatos judaicos, não é isso. Isso para muitos judeus ortodoxos é uma escravidão. Então não precisa ser escravo, precisa ser livre. Livre para adorar o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Devemos fazer vários outros documentários aqui, debates, sobre os anuncios. Isso aqui é só uma palhinha. Eu falei um pouco de mim, para que fique gravado, para que a pessoa entenda. Para que ninguém venha falar besteira. Mas que fique gravado um pouco. Nós vamos falar muito mais, tem muito mais. Eu nem comecei a falar sobre os anuncios. Mas os anuncios são um princípio básico, é isso. Amém? Deus abençoe a sua vida. Shalom, shalom para você. Amém?